Bem-vindos a mais um vídeo da Oficina dos Baixinhos. Desta vez vamos abrir e montar este conjunto, o 823 Monkey Kids Team Drone Copter. Este conjunto tem 1462 peças, tem 10 minifigs, eu digo 10, mas eu não sei se aqui pelo menos aparecem 10 personagens. No entanto, temos este gato que também é considerado como minifig e também aqui o Sandy, que é grande, é enorme. E a informação que tenho é que vai custar 150 euros. Este já tenho a informação em euros. Vamos ver aqui a parte de trás. O conjunto, além do veículo, traz dois contentores que vêm completamente equipados. Aliás, eu estou muito curioso com dos 7 conjuntos do Monkey Kids que eu estou agora a rever. Inicialmente foi o que fiquei mais curioso, apesar do veículo branco eu ter gostado muito. Este fiquei muito curioso porque tem mesmo imensos gadgets, imensas engenhocas. Vamos ver então o conteúdo. O conjunto vem cheio, quase até cá acima. Eu tenho alguma dificuldade em colocar isto tudo. Muitas peças. Temos aqui o Sandy, basicamente vem só uma saqueta para ele. Temos aqui uma saqueta apenas com peças trans orange. E temos, quero ver aqui com atenção, os manuais. Algo me diz que devia ter utilizado o X-Ato. Folha de autocolantes, até nem é muito grande, pensava que poderia ser maior. Temos aqui a capa da Rainha Aranha. E temos dois manuais, que até não são assim muito grandes comparado com o conjunto anterior, que foi a Aranha da Rainha Aranha. Não é assim muito grande. Temos aqui as primeiras fases, que são basicamente os contentores. Vamos ver aqui. Portanto, são 14 fases e aqui vamos fazer o veículo, que me parece estar muito, muito interessante. Vamos então ver fase a fase este conjunto. Já sabem que eu vou colocar no fim imagens em 360 dos vários modelos que compõem este conjunto e também vou colocar no blog o review em texto. As peças desta primeira fase são compostas essencialmente pelo contentor que vamos fazer e eu não consigo dar outro nome a estas peças que senão as peças dos contentores. Temos aqui algumas plantas, temos várias peças impressas, estas assim à primeira vista, claro, com motivos orientais. Temos as anti-tiles em vermelho, 4 unidades. Temos estas em amarelo, acho que é a primeira vez que as vejo em amarelo. E é bom ter estas peças em várias cores, porque acho que dá para fazer padrões muito interessantes. E não estou a ver assim mais nada que me chame a atenção. Talvez estas em castanho, que apesar de terem aqui 3 unidades, provavelmente 4, exato 4. Mas estas peças já são relativamente comuns. Vamos então começar a construção.
Hum, Já está construído o primeiro contentor. Tínhamos esquecido de referir a presença aqui de uma guitarra. Deste recipiente, desta tigela, que não é assim tão vulgar. Também esqueci-me de referir 3 unidades aqui da Tile 2x6 em castanho. E em termos de construção, achei piada esta zona é toda construída com as peças ao contrário, apesar de algumas ficarem depois direito. E fica um efeito bastante engraçado. Posso dizer que é um contentor agradável. Está bem recheado. Por coincidência, temos aqui o padrão da bandeira portuguesa, mas quase certeza que foi coincidência, porque acho que o autor deste conjunto não é português. Podia ser esta cor, isto como outra coisa qualquer. Pronto, fica assim um bocado esquisito, não é? Quando fechamos, as camas ficam ao contrário, mas para jogabilidade está interessante. Vamos então à segunda fase. As peças desta segunda fase destaco estas que são numa cor diferente e isto é ótimo, ter alguma variedade. Temos aqui o barril em cinzento escuro, não é propriamente uma peça invulgar, mas é sempre bom ter. Uma peça gravada, um controlo, várias unidades destas peças. Aliás, é uma grande mais-valia este tema que traz imensas destas. Está bem com algumas em roxo, mas as pretas podem ser úteis. Gostava de ter em cinzento. E não estou a ver assim mais nada que me chame a atenção. Temos aqui as peças dos minifigs, do minifig e talvez destacar esta cor que por acaso com o tempo está-me a agradar cada vez mais. Vamos então começar com a construção. Terminamos então aqui a segunda fase. Estranhamente ficamos com este contentor a meio, penso eu. Sim, exato. Uma peça que eu não referi, muito interessante, é esta aqui que está aqui, que normalmente via-se como em transparente a base de alguns minifigs, para dar a sensação que estão a saltar, aqui em cinzento. Engraçado, só assim é que eu consegui perceber como é que a peça é na realidade. Aliás, tem aqui um buraquinho que em transparente praticamente não se vê. É muito interessante em cinzento e com grandes potencialidades. Vamos então à terceira fase. Nesta terceira fase temos um volume muito pequeno de peças, aliás são poucas mesmo. Temos aqui este par destas wedges que são relativamente recentes. Temos a espada dos Uruk-hai, do Senhor dos Anéis, é bom voltar a vê-la. Temos esta e este cabelo, que normalmente eu não falo no cabelo, mas este cabelo é muito giro. É pena a cor, eu acho que poderia ser de outra cor. Temos essa gravada, temos uma ou duas unidades dela. É um novo mostrador e eu gosto bastante. Temos aqui as peças da Rainha Aranha e talvez destacar estas em amarelo, que acho que ainda não tinha e não estou a ver assim mais nada. Talvez estas gemas numa cor um bocadinho mais escura do que o habitual. Vamos então começar com a construção.
E está terminado aqui o contentor. Engraçado. Sobrou-me ali uma peça, tenho que ver onde é que é. E também achei estranha a inclusão desta peça aqui, que me parece estar ali perdida. Duas peças que eu não comentei há pouco. Aqui o disco, que assim em grelha já não é tão comum como isso. E também estes braços robóticos que estão num cinzento metálico, mas mais claro. Ver se isto consegue focar. O contentor está melhor do que eu esperava. Gostei do pormenor aqui das portas de abrir. Vamos então para a fase seguinte. Nesta quarta fase começamos então com o terceiro contentor. Temos aqui o minifig. Temos aqui várias peças. Eu gosto deste esquema de cores. Este azul turquesa, o cinzento, o amarelo e o branco. Aqui o destaque vai-se para uma boa quantidade das lunetas em branco. Não são assim tão comuns. Eu não me lembro de ver. Temos esta em branco, também é uma peça muito gira, mas já vemos noutros conjuntos aqui do Monkey Kid. E temos estas pirâmides em trans neon green, penso eu, que não me parecem assim muito úteis. Vamos então começar a construção. Temos aqui então a quarta fase completa, que é presumo eu, o contentor de uma das heroínas. Ainda não está pronto, vamos a próxima fase para concluir. Gostei que os vários contentores todos tivessem uma forma diferente de abrir. Vamos então para a fase seguinte. Vamos então começar a destacar esta em preto. Apenas ser em preto, se fosse outra cor era mais interessante. Ainda não há muitas cores com esta peça. Temos duas unidades desta em transparente, aquela que mostrei há pouco em cinzento, e também destas aqui. Já são mais comuns, mas ainda são sempre uma mais-valia. Eu acho que ainda não tinha esta peça nesta minha coleção, que é um reprint, uma nova versão de uma peça já dos anos 80, e posso destacar também alguma quantidade destas peças. E temos aqui as pirâmides, mas em verde claro. Vamos então concluir aqui o contentor que já não me lembro da personagem, não é a Nia é do Ninjago. Terminamos então aqui o contentor da heroína. Está engraçado, pronto, nota-se que faltam os autocolantes para a máquina de jogos ficar com a televisão, aqui a televisão, etc. Isto aqui não percebi bem o que era, só vendo direito os autocolantes. No entanto, o mecanismo de abrir está engraçado. Julgo que isto aqui é para colocar aqui o capacete. Vamos só ver. Por acaso não aparece, mas quase certeza seria para colocar ali o capacete. Vamos então à fase seguinte. Uma constante da maior parte das chaquetas que eu tenho aberto deste conjunto é que são com pouco volume. Muitas peças pequeninas, mas também não são assim muitas. Mais unidades desta peça, vou ficar com uma boa coleção destas peças, isto é bom. Destas pistolas que eu gosto sempre, acho o máximo, tem um ar muito anos 50, 60 de ficção científica. Temos aqui estes cordinhos pequeninos em cinzento escuro,
para não serem em branco. Temos aqui o pão do cachorro, alguns deve estar aqui o cachorro, exatamente. Estes painéis 1x3 e destaco também esta tile gravada que tem um ar muito de mostrador para digitarmos o código para entrarmos numa qualquer porta. E temos a prancha em vermelho escuro. Vamos então começar com esta construção que é basicamente minifigs e aranhas. Acabamos então esta sexta fase. Como eu tinha dito, são bonecos relativamente pequenos, acho que nem todos são daqui. Devo destacar aqui a quantidade de peças flamejantes que traz aqui. Há um bocado tinha falado desta peça aqui impressa, não é a que aparece no manual. A que aparece no manual é mesmo diferente desta peça, apesar de ter uma função semelhante. E temos mais duas aranhas, apesar de só terem 6 patas. E são sempre diferentes, mesmo diferentes daquelas que eu construí nos outros conjuntos. Vamos então à fase seguinte. Agora já temos algum volume aqui nas peças. O destaque vamos para estas duas peças em branco, para a canópia, que era já se viu nos X-Wing da Star Wars, mas agora em branco, em transparente, sem qualquer gravação. Estas aqui já são muito vulgares nos conjuntos Monkey Kid, e talvez isto e isto aqui em amarelo. Vamos então começar a construção. O volume não é assim muito grande, portanto prevê-se que seja rápido. Temos então esta sétima fase completa, em que temos aqui uma pequena lancha que vai ser a frente do drone, helicóptero, aparelho voador que vamos ter mais à frente. Então, temos aqui assim a lancha. Por acaso tem um efeito muito engraçado e a construção é pequenina, rápida e bastante interessante. Vamos à fase seguinte. Esta oitava fase já tem um pouco de volume e tem imensas peças Technic. Não são assim muitas, mas e compreende-se que vai ser a parte central do veículo voador. Temos aqui as peças que vão compor o Sandy. Este não me esqueci do nome. Temos aqui um par destas, assim, o que me parece mais interessante, em cinzento, principalmente por ser em cinzento, que acho que não costumo ver essa. Temos várias unidades desta em vermelho e não estou assim a ver mais nada, talvez isto, mas já começo a ver isto em vários conjuntos deste ano. Vamos então começar a construir então a parte principal da nave, mas antes disso vamos aqui ao Sandy.
Temos então concluída aqui a primeira fase dedicada à parte central do aparelho voador. Temos aqui o Sandy, é enorme, utiliza um corpo já visto noutras séries, claro que com esta parte diferente noutros minifigs. E temos aqui com algum technique, sim, sem dúvida, mas a maior parte ainda continua a ser em system, portanto não me desagrada de todo. Vamos então para a fase seguinte. As peças desta fase, o que é que eu poderei destacar? Várias unidades destas slopes, curvas 2x4, não sei quantas unidades temos, talvez 5, estranho, 6, exato. Eu acho sempre estranho quando estão números ímpares. Muitas unidades desta peça, aliás, esta peça está a aparecer muito em muitas cores nestes lotes que eu tenho revisto para março de 2003, tanto de Creator como Ninjago e como agora Monkey Kid. E depois, como não havia deixado de ser, apesar de eu não dar muita utilização a estas peças, muitas unidades desta peça. Vamos então, também devo referir sempre a presença destas plates modificadas com studs de lado, tanto para a parte de baixo como para a parte de cima, que fazem isto. Apenas serem em cores completamente diferentes, mas haverá alguma razão para isso. Está concluída então esta nona fase, que foi muito rápida, muito pequena. É engraçado que há um bocado eu não referi, mas a saca não tinha sacas por dentro, ou seja, não havia muita variedade de peças. Vamos já então para a fase seguinte, que é a 10ª. Para esta 10ª fase temos algumas peças interessantes. Aliás, a maior parte das peças aqui são Technic, portanto, pessoalmente a mim não me interessa. No entanto, temos a presença destas duas peças em preto, que não são assim muito vulgares. Temos estas aqui, que eu só tenho pena de serem em preto, porque eu gosto muito destas peças, podem dar ângulos muito engraçados aos mocks. E depois temos esta peça, que sim, isto sim é novidade, pelo menos nas minhas mãos, e eu acho que é uma novidade deste ano, 2021, em que temos uma plate, um brick, de duas plates de altura, ou 2/3 de um brick, com grelha. Isto é capaz de dar para fazer efeitos muito interessantes. Vamos então começar com a construção. Concluímos então esta 10ª fase, foi muito técnico, como vocês já sabem eu não aprecio muito. Temos aqui uma espécie de pistola, não sei para que é que servirá, vamos ver mais para a frente. E arranjamos aqui os suportes e também prendemos aqui melhor aqui esta estrutura. Sem dúvida alguma a estrutura está muito fixa. Vamos então para a fase seguinte. Nesta fase temos a presença de várias unidades desta plate rounded 1x2, que eu gosto bastante. Fiquei admirado por termos aparecer aqui estas Uzis, mas julgo que sejam para estruturais e não propriamente como acessório de minifig.
Depois temos duas unidades destas, que depois acho que vai haver mais duas. E esta peça consegue-se fazer alguns efeitos interessantes. Pena o amarelo não ser a melhor cor, mas não fica mal de todo. Depois temos várias unidades destas peças em azul turquesa. Acho que poderia ser, aí sim poderia ser mesmo de outra cor, apesar de nas últimas construções eu ter gostado da utilização do azul turquesa. Esta peça que está cada vez mais comum, é uma peça que vejo muitas vezes, no entanto em dark orange, e várias unidades também, ou vários pares destas peças em amarelo. Vamos então começar a construção. Terminada esta 11ª fase, estamos a começar a ter a real noção da dimensão deste veículo, que vai ser muito, muito grande. Temos aqui então já duas das 4 hélices que vão sustentar o, vamos chamar, drone. Vamos então para a fase seguinte. Esta fase parece-me em tudo semelhante à anterior, portanto não estou a ver assim nenhuma peça que deva destacar, que já não tenha destacado na fase anterior. Vamos então já começar com a construção. Temos então completada a 12ª fase deste conjunto, que está praticamente nem cabe na imagem. Vamos tentar afastar um bocadinho mais. Vamos então para a 13ª fase, em que acho que já vamos construir aqui a parte central. Nesta fase aqui o que podemos destacar são a presença daqui de duas anti-tiles em vermelho. Esta peça, que já há muito tempo não me lembro de vir em cinzento claro. Tinha visto há pouco e não estava-me a esquecer. Estas peças em cinzento, que normalmente dão muito jeito para aquelas funções de clipe mais barra e às vezes também utilizar o furo das peças. Algumas peças. Vamos então começar com a construção. Concluída esta penúltima fase, temos então aqui a parte central da nave, em que temos aqui provavelmente o que vai ser um disparador. Vamos ver já na última fase, que é já a seguir. Temos aqui a presença de uma destas peças, que é deste ano, já vi em vários conjuntos e em várias cores. Temos aqui a dupla jumper, que é uma peça que ainda estou a descobrir a nível de utilização. E não estou assim a ver mais nada de interessante. Vamos então continuar com a construção.
Acabamos então agora esta última fase. Vamos então tentar colocar as coisas no sítio. Não, vou pôr isto ao contrário. Isto parece. Exato, basta estar aqui algumas peças fora do sítio que isto já não encaixa. Vamos ver se está a fazer tudo direitinho. Exato, agora vamos. Ok. Eu posso controlar a partir daqui e para disparar faço aqui. Claro, tenho que estar com eles engatados. E vamos tentar, não estão a disparar qualquer coisa que não está ali a funcionar, porque eu estou a ver ali a peça a bater, só que não está a fazer com que dispare. Mas depois isso é para resolver, já vi qual é o efeito. Agora também dá para pôr os contentores aqui de lado, não vou colocar agora porque não tenho assim muito espaço. No entanto, eu vou-vos deixar com imagens em 360 de todos os modelos deste conjunto, e são muitos mesmo, o conjunto é muito grande. Em termos de volume, não sei se será tão grande como a Aranha, o conjunto anterior, no entanto, tem muito volume, muito espaço. Lembrem-se sempre que eu fico com o review em texto no blog, podem lá seguir e ver algumas fotografias, se calhar até mais esclarecedoras. Espero que tenham gostado e até à próxima.